Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1, pode? Amém. Do 1 até o 7, amém? 1 Samuel 16, do 1 até o 7. A graça e a paz esteja com todos, uma boa noite para todos, para você que está em casa nos ouvindo também, para os irmãos de Votorantim, um grande abraço a todos vocês aí que estão nos ouvindo, amém? A palavra de Deus diz assim, o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. Até aqui, amém? Feche os teus olhos. Querido Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra nesta noite, Pai. Nós saímos de nossos lares e viemos até aqui. Alguns estão nos seus lares, mas pararam para ouvir o Senhor. Então, meu Deus, nesse momento eu clamo para que o Senhor fale com cada um de nós, meu Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que de fato nós precisamos ouvir para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Senhor, eu oro nesse momento repreendendo toda obra das trevas. Eu oro repreendendo, meu Deus, todo tipo de distração, todo tipo de levantar do inferno, contrário à palavra do Senhor nesse lugar, meu Deus. Repreendendo, Pai, todo cansaço, todo desânimo, toda preocupação, toda perturbação, de alguma forma, que tentar agora contra a vida de um filho teu. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, Pai. Que nenhuma voz fale aqui, que não seja a voz do Senhor, Pai. Que o Senhor possa falar neste lugar, e o som da Tua voz, o poder da Tua palavra, penetre no mais profundo e íntimo de cada um dos corações que estão ouvindo, Pai. E que essa voz, que essa palavra venha trazer mudanças e transformações para a nossa vida, Pai. Espírito Santo de Deus, eu me coloco à Tua disposição mais uma vez, e eu me disponho a fazer exatamente como o Senhor me instruir, como o Senhor mandar. Eu estou aqui na total dependência do Senhor. Usa-me como o Senhor quiser, como o Senhor bem entender neste lugar. Eu me disponho, Senhor, para que o Senhor faça do Teu jeito e da Tua maneira. Eu dou ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque eu não sou nada sem o Senhor, Pai, nada. Eu sou somente um barro, e o Senhor é que é o oleiro, Pai. Então nesta noite, faz com as Tuas mãos a obra que precisa ser feita, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, e eu também te agradeço. Amém, amém e amém, Senhor. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre um assunto que
que eu entendo que é muito importante, que Deus trouxe ao meu coração esses dias pensando acerca disso, e algumas coisas também foram que acontecendo ao meu derredor ali, que foram testificando essa palavra no meu coração. Mas, queridos, existem duas formas de nós vivermos a nossa vida. Existem duas formas de nós vivermos a nossa vida. Uma forma é agradando a Deus. A outra forma é agradando aos homens. Nós não conseguimos viver de uma maneira que nós agrademos a Deus e aos homens. Então é necessário que eu entenda isso. Se eu quero agradar a Deus, automaticamente eu vou desagradar aos homens. E se eu quiser agradar aos homens, automaticamente eu estarei desagradando a Deus. Porque nós, queridos cristãos, nós somos convidados pelo Evangelho para andarmos na contramão do mundo. E quando nós andamos na contramão do mundo, infelizmente nós enfrentamos muitas barreiras estabelecidas pelos próprios homens nessa terra, que é a maneira que cada um vive nesse mundo, né? A impressão às vezes que eu tenho é que nós, quando começamos a conhecer a Jesus e nós começamos a caminhar mais perto de Jesus, é que nós nos transformamos em extraterrestres nessa terra. Não é normal, né? Nós escutamos algumas coisas e nós falamos, meu Deus, não é possível isso. Não, é real, isso é real, isso é normal. Como assim isso é normal? Não, isso aqui é comum fazer dessa forma. Não, mas não faz sentido algum. Então, à medida que eu vou me aproximando do Senhor, à medida que eu vou conhecendo mais a Jesus, eu vou entendendo que a maneira que eu devo fazer as coisas, obviamente vai entrar em conflito com o mundo, vai entrar em conflito com o homem, ou vai desagradar aos homens. Isso seja no seu ambiente de trabalho, isso seja dentro da igreja. Às vezes você serve num ministério e você quer servir com toda excelência nesse ministério, e de repente há pessoas ali no ministério que não têm esse mesmo entendimento, e elas não vão compreender, não vão entender, e muitas vezes até criticar o porquê né, que está se fazendo dessa forma. Nós podemos pegar um exemplo, né, que nós tivemos agora no final de semana das crianças, né, e nós queríamos fazer um evento para as nossas crianças, nós queríamos gerar um impacto nas nossas crianças, exatamente para que elas encontrassem na igreja do Senhor o prazer para a vida delas, né? Então eu acho tão bacana quando você entra dentro de uma sala e você vê ali o pessoal fazendo ali que nem a Maísa fez ali uma caixa, como se fosse uma caixa de pipoca, e colocou bexiga dentro, né? Você vai vendo ali os detalhes, a pessoa preocupada, e eu tenho certeza que ela poderia fazer muito mais, né? Se você dá asas, vai longe isso, né? Que na verdade ela também tem o Vitor, e tem toda uma situação que hoje é mais difícil, mas como é legal você olhar e ver a excelência. Outras pessoas podem olhar tudo isso e dizer, para que isso? Gastar dinheiro à toa, isso é jogar dinheiro fora, podia pegar o dinheiro e dar aos pobres. É mais ou menos o que aqueles discípulos fizeram quando viram a mulher lavando os pés de Jesus. Para que fazer isso aí, jogar esse perfume caro? Não, vamos vender isso aí e dar para os pobres. Meu irmão, então existe algo que você precisa entender. Você precisa escolher, você quer agradar quem? Os homens ou agradar a Deus? Uma coisa não anda junto com a outra. Então, nessa noite, eu quero levar você a pensar sobre isso. Você vai ter que fazer uma escolha. Na igreja, no teu trabalho, na tua casa, na tua rua, no teu bairro, você vai ter que fazer uma escolha. Ou agrada os homens, ou agrada a Deus. Ou você escolhe viver de aparência, ou você escolhe viver de essência. A aparência ou a essência. É mais ou menos por aí que eu quero entrar um pouquinho com você nessa noite. Então eu quero falar hoje sobre o Senhor, Ele vê o coração. Então vocês estão colocando aí o tema, né? O Senhor vê o coração. E eu anotei aqui 2 pontos que eu quero refletir com você nessa noite,
que eu entendo que são pontos importantes, dentro desse contexto que eu li, mas também fora dele, que eu quero trabalhar. Então vamos comigo lá no Salmo 32, Salmo 32, versículo 3, olha lá: enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Mais um, 4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Mais um. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Querido, quando nós olhamos para esse Salmo 32, fica claro uma coisa aqui nessa noite que eu quero começar por aqui, que você entenda. Quando você confessa os seus pecados para Deus, você é perdoado. Diga: quando eu confesso meus pecados para Deus, eu sou perdoado. Se você está buscando o perdão de Deus para a sua vida, esse é o caminho. Você peca, e aí você vai lá, confessa o seu pecado para Deus, e Ele perdoa você dos teus pecados, e vida que segue, e vida que segue. Agora, querido, se você quer algo além do perdão do pecado, como por exemplo a cura, esse é um outro caminho que eu e você temos que percorrer. E sabe, irmãos, esse realmente é o grande desafio de cada um de nós, porque quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para essa mensagem que eu quero trabalhar nessa noite, eu vejo muito claramente Deus querendo levar o homem a sair do seu lugar de aparência e entrar em um lugar de essência. Porque o nosso grande desafio hoje é permitir que as máscaras caiam. O nosso grande desafio hoje é mostrarmos o nosso eu interior. Nós temos uma velha casca que nos acompanha há muito tempo. Nós temos ali uma aparência, muitas vezes, que nós temos que zelar. Então nós somos perdoados por Deus, porém nós continuamos doentes. Quando você comete um pecado e você confessa o seu pecado para Deus, você é perdoado, porém você continua doente. Isso significa que mais cedo ou mais tarde, você novamente cairá nesse mesmo pecado, porque você não foi curado. Você não foi curado. E essa é uma verdade que você tem que entender claramente na sua vida hoje. Muitos de nós estamos ali diante do Senhor, confessando ao Senhor os nossos pecados, mas nós não obtemos a cura, porque a cura para esse pecado não vem de Deus. E aqui é que está o segundo ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite. Então, como é que eu faço para obter essa cura, pastor? Vamos lá para Tiago capítulo 5, versículo 16. O segredo para obter a cura para o meu pecado está aí, ó. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para nós sermos curados, é necessário que nós confessemos os nossos pecados uns aos outros. Se eu quero ser perdoado por Deus, eu confesso o meu pecado para Deus. Agora, se eu quero o perdão e a cura, eu preciso confessar o meu pecado para Deus e também para um irmão ou uma irmã. Simples assim. Porém, aqui é que está o grande problema. E por que aqui está o grande problema? Porque eu e você somos um poço de vaidade, de soberba, de orgulho, de prepotência. E nós começamos a pensar assim: como é que eu vou expor as minhas feridas? Como é que eu vou expor as minhas lepras para alguém?
Como é que eu vou começar a colocar para fora as minhas mazelas? Aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo. Eu vou ser julgado. Vão me julgar, vão me condenar, e vão isso, e vão aquilo. Então eu vou guardando para mim, porque eu tenho uma aparência a zelar. Eu aparento ser santo, eu aparento ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas quando as cortinas fecham, não é bem isso que acontece. Quando as cortinas fecham, o que eu sou na verdade é uma outra pessoa. Por que tem tantas pessoas que não conseguem se manter nos caminhos do Senhor firmes? Por que elas caem o tempo todo nos mesmos pecados? Por que elas caem nos mesmos erros? Porque elas ainda não obtiveram do Senhor a cura. E a cura, meu irmão, escute bem, muitas das vezes nós pensamos assim, então quer dizer que se eu for lá e falar assim, ó, eu fiz isso, 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 eu estou curado? Não, muitas das vezes você vai ter que confessar 10, 15 vezes o mesmo pecado para que você seja curado. Mas o caminho da cura é esse. O caminho para que eu obtenha a cura é exatamente esse, e esse é o grande desafio da igreja. Porque nós não entendemos isso e nós queremos ser curados, mas nós não queremos que ninguém saiba dos nossos problemas. Nós queremos viver de uma vida de aparência, e é exatamente isso que Satanás quer, que eu e você possamos viver essa vida de aparência, carregando conosco os nossos pecados e delitos, entrando e saindo da igreja, muitas vezes com ódio no coração, muitas vezes com mágoa, com rancor, com ira e com tantas coisas, e nós estamos carregando para cima e para baixo e não somos curados. Então nessa noite, o que eu quero dizer para você é: você não pode ficar sozinho, nós não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos de alguém conosco, nós precisamos ter um homem, uma mulher de Deus ao nosso lado, alguém em quem nós confiamos de fato, de verdade, que nós possamos abrir o nosso coração e expor aquelas feridas mais feias, mais fedorentas que há dentro de nós, lançando para que seja orado e seja curado. Às vezes é isso que vai ter que acontecer. Fede, meu irmão. Existem feridas que estão ali aparentemente curadas, mas não, elas estão todas podres por dentro, e você vai precisar tirar para fora e mexer naquela pus e começar novamente a tratar aquilo para que aquilo seja curado. Não há outra forma. Mas a impressão que eu tenho é que nos últimos tempos, o que Satanás tem feito é levado o homem, é levado a mulher de Deus a se tornar um ser independente. Meu irmão, esquece isso. A cruz, ela tem o vertical e o horizontal. O vertical é o relacionamento com Deus, mas o horizontal é o relacionamento com o homem. E eu e você vamos precisar nos relacionar. Olha como Deus, ele é perfeito. Eu amo Jesus porque Jesus é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele podia simplesmente falar assim: você pode vir a mim, pedir perdão, e eu te perdoo e te curo. Agora, por que ele não faz? Por que ele não trata a cura? Porque ele quer que você exponha os seus problemas, a sua vaidade, e você abra e não permita que esse orgulho maldito permaneça no seu coração. Porque a verdade é essa. Se eu começasse a falar para você quem eu sou agora, o que você pensaria de mim? Talvez você tenha uma visão assim: nossa, esse homem praticamente... Eu não sou o apóstolo imortal, eu não sou. Já te adianto bem tranquilamente, eu não sou um apóstolo imortal, pode ficar tranquilo. Então eu sou um ser humano, eu sou passivo de erros, de acertos, como qualquer um outro. E nós não podemos cair nesse erro, irmãos, que a maioria tem caído aí fora. Nós precisamos de pessoas. Deus colocou pessoas sobre a terra, umas para ajudar as outras. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos uma família. Essa igreja é uma comunidade, e comunidade é um povo que tem tudo em comum, ou pelo menos deveria ser assim.
um cuidando do outro, um ajudando o outro. Eu sei que é difícil isso, porque nós vivemos também num lugar, num ambiente, num mundo, onde nós temos uma dificuldade enorme, nós temos medo de contarmos, e a nossa vida ser exposta por aí. Eu sei disso, eu sei que pessoas já passaram por essa situação, de expor algumas coisas, e de repente a história, a vida dela ser exposta aí, né, para outras pessoas. Mas eu volto e repito a você, se você quer mudança e transformação na sua vida, se você quer cura na sua vida, você precisa caminhar perto de homem e mulher de Deus. É necessário sentar, é necessário conversar, expor e orar, é necessário, meu irmão, é necessário. Você não faz ideia da importância que isso tem, você não faz importância do poder que isso tem. O próprio Deus está dizendo na palavra, a cura que você está buscando, é com os homens que você vai encontrar, é através dos homens que você vai obter. Volte comigo lá no versículo 14 de Tiago, Tiago 5, 14. Olha lá, uma evidência também disso. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em o nome do Senhor. Então esse é o caminho. Esse é o caminho que eu e você precisamos trilhar. Esse é o caminho que eu e você precisamos compreender na nossa vida, querido. E eu queria também trazer um exemplo dentro disso que eu estou falando, para dar uma evidência ainda maior de como Deus trata essa situação, que está lá vamos lá comigo lá para 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 14, amém? Você certamente conhece essa história. Ele diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. E quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mostrou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai,
Se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para se lavar, para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado, e sua pele tornou-se como de uma criança. Queridos, perceba nesse texto que há algo muito interessante aqui. Porque esse homem, o que ele esperava era exatamente isso. O que Naamã estava querendo do profeta Eliseu era: vamos curar essa situação aqui. Aqui você coloca a mão sobre mim e faz uma oração, e aqui já está tudo resolvido e eu volto para casa curado. Mas o que o profeta diz para ele? Não. Para você ser curado, você vai precisar ir lá no rio, e não vai pular só uma vez, você vai pular 7. E qual foi a reação dele, meu irmão? Amém, profeta Eliseu, glória a Deus, aleluia, e vamos lá. Não, ele ficou indignado. Por que ele ficou indignado, meu irmão? Porque as lepras dele seriam expostas, e pessoas veriam, e saberiam. Esse é o nosso grande problema, meu irmão. Nós queremos ser curados por Deus, mas nós queremos ser curados por Deus de uma forma que não é a forma que Deus trabalha, meu irmão. Primeiro começa pelo arrependimento, e alguém que tem arrependimento genuíno de Deus, é alguém que não tem dificuldade nenhuma em reconhecer os seus erros e os confessar. Primeira coisa que eu vejo nesse texto é que, para Naamã ser curado, ele precisou de um homem de Deus. Não teve jeito, meu irmão. Você quer ser curado? Você precisa de um homem de Deus. Ele precisou de um homem de Deus. E segundo, ele precisou expor a sua lepra. Ele precisou expor a sua ferida. Ele precisou expor a sua enfermidade. Porque não é do jeito que ele queria, é do jeito que Deus quer. Não é do jeito que eu e você queremos, é do jeito que Deus quer, meu irmão. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: não é do jeito que você quer, filho, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu determino que as coisas vão acontecer. Enquanto você continuar no seu quarto me pedindo perdão, você vai obter o seu perdão. Mas enquanto você não procurar um homem de Deus, você não obtém sua cura. É isso que Deus está dizendo nessa noite. Você precisa decidir o que você quer. Todos os dias estar aos pés do Senhor pedindo perdão, ou buscar a sua cura. Se você quer buscar a sua cura, procure um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Urgentemente. Urgentemente. Aliás, meu irmão, isso deveria ser uma prática comum em nosso meio. Isso deveria ser uma prática comum em nosso meio. Sabe, nós deveríamos ter pessoas em que nós confiássemos e pudéssemos, sabe, semanalmente, quinzenalmente, nos sentarmos e abrirmos o nosso coração, expormos o nosso coração, falarmos de tudo que nós temos que falar, muitas vezes gritar, muitas vezes berrar, chorar. Eu não sei o que você carrega no seu coração, mas essa é uma prática que nós deveríamos ter na nossa vida cristã. Quando foi a última vez que você sentou com alguém e abriu o seu coração? E expôs os seus pecados? Eu não estou falando de uma conversa superficial, não. Eu estou falando de coisas que você sabe do que eu estou falando. De pecados que talvez você vai falar assim, mas às vezes eu vou conversar com alguém. E eu acho muito interessante isso, porque a pessoa ela fica: pastor, eu vou falar, então você se prepara que eu vou falar. Pastor, eu estou te avisando, eu vou falar, então se prepara. Vai, meu filho, fala logo, põe para fora isso aí de uma vez, pelo amor de Deus. É como, né? O que vai adiantar? Agora eu vou contar essa bomba. Não. Ponha esse monstro que está para aí dentro, tira esse veneno de dentro de você, lança esse câncer fora de uma vez,
Porque é exatamente isso que o diabo quer, que você mantenha ele guardado dentro de você, porque enquanto ele estiver guardado dentro de você, ele tem legalidade sobre sua vida, ele pode trabalhar na sua vida, ele tem porta de entrada na sua vida. Agora, se você vomitar e jogar para fora, eu quero ver se ele coloca a mão nisso mais. Eu quero ver se ele coloca mais a mão, se ele tem mais autoridade ou legalidade para colocar a mão sobre isso. Mas enquanto você não coloca para fora, continua sendo dele. Porque o que é oculto não vem de Deus, ou não pertence ao Senhor. O que é do Senhor é luz, meu irmão. É luz, é claro, é transparente. Amém? Então, sabe, querido, eu e você precisamos entender que nós não somos perfeitos e estamos longe de ser. Aliás, uma coisa eu tenho percebido, e graças a Deus por isso, que nós estamos na casa do Senhor exatamente para isso, para sermos aperfeiçoados por Ele dia após dia, e eu sou grato por isso, porque dia a dia o Senhor vai nos lapidando, e Ele vai nos lapidando, até nós nos tornarmos como um dia perfeito. Então nós não somos perfeitos e estamos longe de ser. Nós não somos a igreja perfeita da cidade de Itupeva e nem pretendemos ser. Nós somos uma igreja cheia de defeito e falha. E não há aqui um sequer. E se houver, meu irmão, pode ficar tranquilo. Até o final do culto, o Senhor já te leva. Pode ficar sossegado, você vai ser arrebatado aí. Não há, meu irmão, não há quem possa se levantar e julgar você, porque todos nós somos passivos de erro e de pecados. Então compreenda isso, guarde isso para você, não permita que Satanás, ele consiga levar você para esse lugar que ele quer te levar, de isolamento, de achar que você vai conseguir resolver tudo isso sozinho, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Aliás, olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 18:1. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, ou contra aquilo que é sensato. Meus irmãos, nós não devemos nos isolar. Quando você se isola, você é presa fácil. O que o diabo quer é que você se isole mesmo, que você fique ali, você com os seus pensamentos, com as suas axiologias, quando na verdade você deveria correr rapidamente, procurar alguém e dizer assim: me ajude, estenda a sua mão para mim e me dê uma força, ore pela minha vida. Não, nós nos isolamos, e é exatamente isso que nós precisamos entender. Nós queremos tratar as nossas dificuldades sozinhos. Não, eu vou vencer esse pecado sozinho. Continue lutando assim, continue tentando lutar assim, continue, e você vai ver o que vai acontecer, e você vai ver se você vai conseguir. E sabe, eu não estou desejando, eu não estou profetizando, não, nada disso. O que eu estou dizendo para você é uma coisa óbvia, meu irmão, óbvia. É melhor que sejam dois do que um. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas hoje eu vejo isso dentro da própria casa, dentro da própria igreja. Sabe, meu irmão, mas sabe, pastor, o problema é que aqui nessa igreja eu não consigo olhar e encontrar ninguém capaz de ouvir. Aqui não tem apóstolo imortal, realmente não tem. Então vai ter que ser só o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente mesmo, o irmão da direita, o irmão da esquerda. Pare com isso. Isso é muito sério, meu irmão. Eu tenho visto pessoas, eu tenho visto ministérios sendo destruídos, porque as pessoas estão caminhando sozinhas, porque elas não pedem ajuda,
porque elas estão dentro das verdades delas, e as verdades delas são as verdades. O mundo está errado e ela está certa, e ela vai caminhando naquela verdade, e quando você vê, está indo para a destruição. Sabe por que o diabo quer que você se isole? Porque quando você se isolar, ele completa exatamente aquilo que ele queria. Quando eu estou isolado, eu não consigo confessar para ninguém os meus pecados. Automaticamente eu não recebo a minha cura. É isso que ele quer. Ele quer levar você para longe das pessoas, porque quando você estiver longe de todo mundo, você não vai conseguir confessar para ninguém o seu pecado. E com não confessando para ninguém, você não obtém sua cura, ou seja, amanhã você volta novamente e cai de novo no seu mesmo pecado. Esse é um ciclo vicioso, querido. Então confesse os seus pecados uns aos outros, para que você receba a sua cura. Que nós possamos ter esse entendimento. Agora vamos voltar novamente lá para o texto inicial que nós lemos, que está lá em 1 Samuel, o versículo 1 Samuel 16, o versículo 6 e 7. Eu amo esse texto, principalmente esses dois versículos. Ele diz assim, quando chegaram, é interessante, quando eles chegaram, Samuel, ele já viu Eliabe e ele pensou, com certeza é esse aqui que o Senhor quer ungir. Eu imagino que deveria ser alguém, né? Eu imagino, né? Não vamos, né? Vamos ter que usar como exemplo, né? Vamos usar, né? Mas eu imagino que deveria ser, o Eliabe deveria ser mais ou menos o César ali, nos seus padrões, grande. E aí tem o Arnaldo aqui, né? Que é o Davizinho, né? Silvio. E eu imagino, né? Aos olhos dele, vai ungir rei, e já fica logo imaginando tudo isso. Porque a verdade é essa, eu e você, nós estamos sempre olhando para a aparência, meu irmão. Quando você vai entrar numa igreja, o que você olha? Você olha lá dentro se tem gente orando a Deus, ou você olha a aparência da estrutura? Sabe, queridos, eu fui uma vez visitar uma igreja, um irmão, ele falou, eu quero te levar num lugar, e você vai ver o que é ver Deus de perto. Eu falei, vamos embora. É um irmão que a gente caminhou um tempo junto, ele trabalhou com a gente na empresa um tempo junto, e a gente foi um dia à noite. Irmãos, nós chegamos lá, queridos, pensa numa igreja, 4 gatos pingados lá dentro da igreja. Era uma estrutura que não cabia 10 pessoas dentro da igreja. E se eu e você fôssemos olhar para a estrutura, não dava nem para entrar. A gente entra, ele sai. Como é que nós vamos fazer? Agora, meu irmão, na hora que eu botei o pé para dentro daquela porta, e eu pisei dentro daquele lugar, pensa numas irmãs que oravam. Pensa numas irmãs do manto e do mistério, irmão, que já saía voando no giraia, e o negócio, as irmãs já começando a falar em língua estranha e vindo com profecia para cima e para baixo, e o negócio sendo tomado por Deus. Eu falei, santo Deus. Eu falei, rapaz do céu, já não dava nem para ficar de pé. Eu falei, não, vou ter que sentar aqui no canto aqui. E o fogo descendo e as irmãs orando, irmão. Não é a aparência que Deus está olhando. O que Deus está olhando é o coração, querido. E eu e você estamos preocupados com a aparência. Nós estamos preocupados em manter a nossa posição, nosso título, o nosso lugar, o que vão pensar de nós. Mas nessa noite eu quero lembrar você, eu não consigo enxergar o seu coração, mas Deus consegue. E o que é que Ele está vendo aí dentro? Eu não tenho essa capacidade de enxergar o que passa aí dentro do seu coração. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei quais são os seus dilemas, mas uma coisa eu sei, Deus sabe. E enquanto você não entender que você não precisa ser um super-homem, uma super-mulher, para chamar a atenção de Deus, você não vai receber a cura sobre sua vida.
Enquanto você continuar vivendo com essa mesma mentalidade que muitos aí vivem, porque eu faço parte do ministério tal, porque eu faço parte disso, porque eu faço parte daquilo, o que vão pensar de mim, você vai continuar vivendo, sem experimentar o melhor de Deus para a sua vida. A decisão é sua, ela está na sua mão. Você escolhe o que você prefere fazer com a sua vida. Cuidar do seu exterior ou cuidar do seu interior. Continuar vivendo de aparências ou viver um evangelho de verdade. Ter pessoas caminhando próximo a você ou ter uma vida igual a de Naamã. Expor as suas lepras ou guardá-las debaixo da sua capa. A decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é nossa, amém? Enquanto você não confessar, enquanto você não procurar ajuda, você não vai obter essa cura. Amém, amado? Lembre-se, perdão eu tenho do Senhor. Eu não preciso do perdão de homens, mas a cura não tem a ver com Deus, tem a ver com homens. E nessa noite eu peço a você, olhe, pare, pense. Dentro da igreja, Deus colocou homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. O problema é que eu e você somos muito difíceis de se lidar. Está entendendo? Eu quero abrir os meus problemas só com o pastor. E eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas eu estou dizendo para você, aprenda, meu querido. O que Deus quer tratar com tudo isso chama-se humildade. Só isso, humildade. Sermos mais humildes, para que o diabo não se apodere do meu e do seu coração. Então não deixe que esse sentimento ele tome conta do seu coração. Sabe como eu gostaria de saber um dia, como eu gostaria de ouvir um dia alguns irmãos dizendo: olha, eu fui na casa do fulano de tal e nós tomamos um café junto e foi tão gostoso. Olha, eu fui na casa da irmã fulano de tal e nós tomamos um café junto e nós temos conversado tanto e Deus tem feito tantas coisas maravilhosas. A partir dali nós nos tornamos amigos, nós criamos uma amizade, um vínculo. Olha, pastor, eu encontrei fulano de tal, sabe, eu gostaria mesmo de ficar até enciumado, sabe, de falar assim: rapaz, ninguém mais procura o pastor para conversar nessa igreja, misericórdia, parece até que, né? Quando isso acontecer, significa que nós entendemos o evangelho de verdade. Nós entendemos o evangelho de verdade. E eu vou além, querido. Lembre disso. Não só envolve aqui na igreja, mas muitas vezes envolve até o extra igreja. Às vezes você pode conviver com alguém no seu trabalho. E alguém que está vivendo uma vida de escravidão, do pecado, de tantas coisas, e essa pessoa ela não tem com quem falar, ela não tem com quem se abrir e nem confessar. Lembre-se, se ela se confessar com você e você orar pela vida dela, você está determinando cura sobre ela. Olha quantos cativos nós temos próximos a nós. Olha quantas pessoas estão vivendo presas e cativas próximas a nós. E nós podemos ser os libertadores desse povo, desde que a gente entenda isso. Amém? Mas eu preciso entender uma coisa: para que se abram comigo, eu preciso também me abrir com alguém. Eu não posso ser o receptor mor. Uau! Eu não tenho defeitos e nenhum problema. Venham a mim todos vocês, pecadores. Não, querido. Não. Como eu disse e repito, eu e você somos falhos e passivos de erros todos os dias da nossa vida.
E não é um título, nem uma posição que torna um homem diferente. Assim como você precisa, eu também preciso. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. E eu não tenho dificuldade nenhuma de me sentar e conversar. Ontem eu estava na casa do Renato e da Claudenice conversando. E nós estávamos ali dialogando, né? Eu falei, meu Deus, né? Como nós somos, como nós falamos sobre determinadas coisas, né? Nós levantamos um assunto. Eu falei assim, qual é a diferença nossa, né? O que eu estava falando, nós criticamos tanto as pessoas que bebem. Eu falei, como nós somos hipócritas, né? Porque nós somos comilões. Nós só não somos beberrões, mas nós somos comilões. Hipócrita igual, porque a diferença nossa dos beberrões é que nós somos comilões. Mas nós nos colocamos como crentes, aleluia. Está errado. Pecamos, e isso precisa ser trabalhado. Eu preciso falar, eu preciso abrir o meu coração, e eu preciso pedir, ore por mim, ore pela minha vida, porque eu quero vencer, eu quero crescer, eu quero evoluir nisso. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Sabe, meu irmão, eu não sei quais são as frustrações que você carrega com você, eu não sei quais são as lutas que você carrega com você, eu não sei quais são os pecados que te afligem, quais são as acusações que o inferno se levanta contra você. Mas uma coisa eu quero que você entenda nesta noite, você não está sozinho. E você tem a oportunidade de procurar pessoas, você tem a oportunidade de encontrar amigos, homens e mulheres de Deus, para que você possa abrir o seu coração, para que você possa expor as tuas feridas. Mas pastor, eu não tenho coragem de fazer isso. Sabe, meu irmão, se você não expor as suas feridas, se você manter as tuas feridas ocultas, o próprio diabo, uma hora, ele vai fazer com que elas apareçam, porque ele faz questão de esconder e de ocultar até um certo ponto, mas depois os próprios Satanás, ele faz questão de trazer a luz para que você seja envergonhado, para que você seja criticado, zombado. Então não adianta nada você ficar guardando. Nesta noite tome uma posição, crie coragem, encontre uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, a quem você possa confiar a sua vida e abrir o seu coração e expor todas as feridas, vomitar todas as feridas, todos os pecados, todos os erros, todas as intenções que possa haver no seu coração. E eu tenho certeza que você nunca mais será a mesma pessoa. Eu tenho certeza que você nunca mais viverá uma vida carregando um peso, carregando uma opressão. Você será livre. E certamente você obterá a cura sobre tudo isso na sua vida. Eu não sei o que te aflige nem te aprisiona hoje, mas eu sei que você sabe. E nessa noite o conselho do Senhor para nós é: encontre alguém, procure alguém, se aproxime de alguém, se torne amigo de alguém. Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por sua palavra, Pai. Meu Deus, nós sabemos, Pai, que há uma preocupação tão grande no coração do Senhor, porque o inimigo, ele quer nos isolar, o inimigo, ele quer nos manter, Deus, isolados, ele quer que nós continuemos mantendo ocultos os nossos pecados e os nossos delitos,
Mas nesta noite eu intercedo, Pai, para que o Teu Espírito Santo, Ele nos convença, Senhor, de que nós precisamos tomar coragem e termos uma atitude nessa direção, de expormos os nossos pecados e delitos, e sermos então curados de tudo isso, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, meu Deus, a encontrarmos, ajuda-nos, meu Deus, a termos coragem de nos aproximarmos uns dos outros. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda de verdade, Senhor, a colocarmos os nossos olhos nos nossos irmãos e entendermos, Pai, que não há um sequer aqui perfeito e bom, que todos nós precisamos, na verdade, nos abrir, sermos consolados e consolar. Senhor, nesta noite eu peço por todos que estão aqui ouvindo, e por todos que também estão em casa me ouvindo, que o Teu Espírito Santo os convença dessa verdade, Pai, de que não é bom que nós andemos sozinhos, Pai, de que nós possamos, meu Deus, não nos preocupar mais com a nossa aparência, mas darmos atenção à nossa essência, Pai, entendermos, meu Deus, que não adianta nós andarmos bem vestidos e cheirosos por fora, mas podres e fedorentos por dentro, Pai. Meu Deus, o que chama a Tua atenção não é o homem exterior, mas sim o nosso homem interior, Pai. A mulher interior, Pai. Que nesta noite nós possamos tomar uma posição diante do Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro e eu agradeço, Pai. Amém, meu Deus. Amém, queridos. Vamos nos colocar de pé. Eu tenho meditado muito sobre o orgulho, a soberba, a vaidade. E sabe, essa tem sido a arma que Satanás tem mais usado nos tempos atuais, meu irmão. Homens, nações se levantando contra nações, igreja contra igreja, né? Pastores contra pastores, porque o pastor da igreja A é melhor do que o pastor da igreja B. Meu irmão, não existe pastor melhor e nem pior. Não existe, meu irmão. Alguém que se propõe a pregar o evangelho, seguindo o que está escrito na palavra de Deus, é um bom pregador. Quem não prega a palavra de Deus, esse não é um bom pregador. Mas infelizmente é isso que tem acontecido no mundo. E eu e você não podemos cair nessa armadilha da soberba, da vaidade, do orgulho. A humildade é igual um repelente para Satanás. Ele odeia a humildade. Satanás odeia pessoas humildes. Ele odeia. Satanás odeia crente humilde. O que ele gosta é de crente vaidoso e orgulhoso, porque esse é um prato cheio para ele, já é dele. Então, quanto mais humilde você for, mais você repele Satanás para longe de você, para longe da sua vida. Amém? Estenda as tuas mãos, deixa eu te abençoar. Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre você e sobre toda a sua casa. Que o amor de Deus, a paz do Senhor, a graça, a misericórdia, a proteção e a provisão do Senhor esteja sobre o teu lar, sobre a tua família. Que o Senhor não deixe faltar para você nada, que Ele supra todas as tuas necessidades, e que Ele principalmente supra a sua necessidade espiritual. Que você tenha comunhão com o Espírito Santo nesses dias, e Ele influencie você em todas as decisões que você precisa tomar. Que uma paz que excede o entendimento do homem sobrevenha sobre a sua vida e sobre a sua família. Que você volte para casa em paz, em segurança, e tenha um restante de semana maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.